pessoal, agora utilizaremos uma plataforma de busca que eu considero extremamente robusta e que talvez seja a mais completa delas em termos da qualidade da informação, que se chama Cochrane. Nós já falamos um pouco do que significa o Cochrane, mas hoje será uma aula bastante prática, onde eu vou mostrar a mesma situação clínica realizando a busca no Cochrane e mostrando o que o Cochrane traz de atualização sobre esse tema. Então, vamos lá, Cochrane. Bom, então, vamos entrar no site do Cochrane, né, o site geral. Tem um Brasil Cochrane, mas, em geral, o Cochrane geral tem um pool maior de informações. Então, é mais interessante a gente fazer a busca no Cochrane de maneira geral. Bom, então, o site do Cochrane, a gente vai ter uma série de informações e tudo, mas o que nos interessa é fazer a busca, então a gente vai nessa janelinha aqui do lado. Não precisa de criar uma conta, você pode criar uma conta, você pode até pagar, mas você consegue fazer uma busca mais geral, sem a necessidade de ter um login e uma senha para utilização, tá? Então a gente consegue fazer. Em geral, nas universidades, há também acesso por meio do portal da CAPES, né? Mas a gente consegue usar o Cochrane sem que tenha esses acessos privilegiados. Então vamos lá, Hypertension and Type 2 Diabetes. Poucos conteúdos são vetados, assim, que a gente precisaria de logar para acessá-los. Então ótimo, né? O Cochrane também, ele vai pegar o que mais aproxima do nosso interesse, né? Do nosso tema. E aí, a gente já começa, né, buscando o que a gente chama de Cochrane Evidence ou Cochrane Reviews, que seriam as revisões que o próprio Cochrane fez sobre um determinado tema. O que vai acontecer, às vezes, é que essa revisão pode não ser tão recente, quer dizer, pode não ser do ano de 2019, mas é uma revisão feita com muito critério, com muita seriedade e que tem um grau de confiabilidade muito grande. Então, de cara aqui, o Cochrane põe para nós a evidência que ele considera maior, que seria a Cochrane Evidence, publicada em 30 de outubro de 2013, está pequenininho aqui, mas está mostrando para gente, sobre níveis pressóricos alvo em pessoas com diabetes. Então, essa é a evidência do Cochrane. Então, a gente vai abrir e vai mostrar. Bom, então, o Cochrane faz um texto, né, um texto grande, onde ele coloca qual que é a questão da revisão, né, quer dizer, qual que seria a pergunta da nossa revisão. Então, ele coloca claramente aqui que eles conduziram essa revisão para buscar e acessar os trials, né, quer dizer, os ensaios clínicos desenhados para avaliar se alvos de pressão arterial mais baixos são melhores do que a pressão arterial, os alvos de pressão arterial convencionais para pessoas com diabetes, que é exatamente a nossa pergunta. Quer dizer, a gente quer saber se aquele nosso paciente que tem diabetes, se ele pode ficar com 140/90 ou se a gente deveria baixar a pressão dele para aqueles alvos considerados mais baixos, de 130/80. Aí, esse review do Cochrane, que aqui ele está fazendo um resumo, ele me conta que ele achou e analisou 5 estudos. Então, até 2013, o que ele achou e analisou foram 5 estudos, tá? E aí, ele vai me falar, né, qual que foi o background, o que esses estudos basicamente avaliaram. Ele vai comentar sobre as características dos estudos, né? Então, ele coloca para nós aqui que eles encontraram 5 estudos randomizados, que incluíram um total de 7.134 adultos com diabetes tipo 2. Então, está bem dentro do que a gente interessa, né? E tinham pressão arterial elevada e uma faixa etária de 40 a 80 anos, quer dizer, bem dentro da faixa etária do nosso paciente, né? Então, é bastante isso que eles viram, né? E eles recebiam um tratamento com o objetivo de reduzir a pressão arterial para o nível padrão, 140/90, que é o que a maioria dos guidelines recomenda, em comparação para reduzir para alvos um pouco mais baixos, né? E esses
pacientes foram seguidos por um tempo de 2 a 5 anos, para ver se havia diferença na mortalidade, quer dizer, um dos desfechos foi mortalidade, que é um desfecho importante, né? Então, ele vai falar basicamente isso para a gente. Aí ele vai resumir quais que são os achados desses estudos, quer dizer, quais são os resultados-chave, né? Então, o Cochrane dá esse resumo para a gente, falando que o único benefício, né, somente o único benefício significativo no grupo que teve a pressão sistólica reduzida para um alvo inferior, né, foi na incidência de acidente vascular encefálico. Exatamente a mesma coisa que o Dynamed mostrou para a gente. E que, apesar disso, eles tiveram um número maior de outros eventos adversos sérios, né? E que não teve um efeito importante na mortalidade, né? Então, foi basicamente aquilo que o Dynamed mostrou para a gente em relação à pressão sistólica, né? Que o efeito foi no acidente vascular encefálico. Aí ele comenta também que a evidência dos ensaios randomizados, avaliados até aquela data, né, 30 de outubro de 2013, é uma evidência ainda de baixa qualidade e ela não dá suporte para que a gente assuma que tenha que ter um alvo pressórico mais baixo em pessoas com diabetes do que a pressão arterial standard. Então ele acha que mais estudos precisam ser feitos para chegar a essa conclusão. Então, na revisão do Cochrane, o que a gente vê aqui, né, é colocando que pelo menos até aquele momento, 2013, não havia uma evidência forte o suficiente para traçar uma recomendação. Olha, aquele nosso paciente tem que chegar à pressão de 130 por 80. Então, pessoal, se vocês quiserem, ao invés de ler apenas esse resumo, lerem a revisão na íntegra, o Cochrane, na maioria das vezes, permite que isso seja feito. Então, a gente clica aqui na revisão completa e aí vai baixar um arquivo em formato PDF, né, que a gente pode baixar, e nesse arquivo, que é um artigo, né, ele vai mostrar para a gente com detalhes tudo o que ele viu sobre esses 5 estudos, como que ele analisou criticamente os dados e como que ele compilou os dados desse estudo, fazendo uma meta-análise dessas 5 revisões que ele selecionou, né, desses ensaios clínicos randomizados selecionados do período de estudo, né, que foi até 2013. Né, costuma ter umas figuras, né, tabelas que resumem os dados dos estudos e às vezes algumas figuras que mostram os resultados da meta-análise e vai explicar detalhadamente como que foi feita a busca, quais os artigos selecionados, os critérios de seleção desses artigos. Então a gente consegue ler na íntegra esse material e ter uma avaliação. Eles avaliam também um pouco a qualidade desses estudos e a capacidade de comparar dados de um e de outro, né? A comparabilidade ou heterogeneidade deles, e vai resumir cada um desses estudos e analisar cada um desses estudos criticamente, né? Então, colocando diferentes desfechos, mortalidade, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, enfim. Aí ele vai colocar para nós as conclusões, tomando em conjunto os dados desses estudos. Bom, então é uma plataforma excelente que traz para a gente revisões muito boas, com conclusões muito robustas. O único problema é que a gente não acha revisão de tudo e nem conclusão sobre tudo. E tem a questão do tempo. Quer dizer, às vezes a busca no Cochrane, ela nos traz informações, neste caso, de 6 anos atrás, né? Então, pode ser que a gente tenha que fazer buscas em outras plataformas para ver algum dado mais novo depois dessa revisão do Cochrane, né? O que mais que apareceu na literatura.
Então, a busca na literatura às vezes é uma coisa um pouco ingrata, né, que deixa a gente com um pouco de dúvida sobre o que fazer com o paciente, mas, por outro lado, permite que a gente se atualize sobre o tema e desenvolva um espírito crítico na medida que a gente não adota um guideline sem um pouco de crítica. Quer dizer, esse guideline, ele traz uma recomendação fruto de uma evidência consistente. Se ele não traz, então a gente tem que buscar essa evidência consistente, né? Em relação a esse tema que nós estamos abordando, o que fica muito claro é que a evidência ainda não é tão consistente para que eu recomende o uso de antihipertensivo para esse paciente de uma forma indiscriminada, né? Claro que a gente, na hora de analisar o caso, vai pesar outras questões, nós vamos fazer outras ponderações. Mas, à luz da literatura, eu não tenho nenhuma evidência contundente de que reduzir a pressão desse paciente de 140 por 90 para 130 por 80 resultará em benefícios claros. O que a gente tem até o momento é que vai ter, talvez, algum benefício em relação a menos acidente vascular encefálico e talvez algum benefício em baixar de 90 para 80 em relação à mortalidade, mas ainda é uma evidência não muito consistente, uma evidência de nível intermediário. Bem, então na próxima aula o que nós vamos fazer é pegar todo o resultado dessa busca, voltar ao nosso caso e tentar levantar qual que seria uma possível abordagem para esse paciente que a gente tem utilizado como exemplo aí nas buscas e nas últimas aulas.